Alessandro. Olá, Mani, Boa tudo bem? noite. Tudo bem? Tudo certinho. Tudo bom. Gosto muito de te ver, mas preferia que isso fosse pessoalmente, né? Precisamos organizar, E que a não gente é? pudesse Assim fazer. que as coisas voltarem, né? Nossa, não fala. Que a gente possa fazer uma transmissão os dois juntos para falar com as pessoas, mas que a gente possa se ver, né? Ou mesmo organizar pessoalmente, presencialmente, em breve, esperamos, né? Um evento no Esperamos. base. Esperamos. Bom, para quem já entrou, se conectou, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. É uma live com o professor Alessandro Francisco, sem querer ofender ninguém mais, claro, sem desmerecer ninguém, mas o professor Alessandro é a grande autoridade em Foucault no Brasil. Respeitadíssimo fora do Brasil também. Eu tive a honra, a grande honra de traduzir a defesa dele com 3 examinadores vindos diretamente da cidade mais bonita do planeta para inquiri-lo. Então ele é conhecido não só no Brasil, respeitado na França. Então, Alessandro, muito obrigada. Obrigada de coração. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Que é isso. Então nós vamos, para quem está entrando e quem ficar até o final, nós vamos ter uma surpresa para vocês no final. Claro que se é surpresa, eu não vou contar o que é, né? No final eu conto, mas eu acho que vocês vão gostar. Então, como nós temos só 1 hora, no final nós teremos um espaço para as perguntas de vocês, ou observações, ou comentários, o que quiserem. Então podem mandar, que no final a gente põe essas perguntas no ar, tá bom? Então vamos lá. A exposição do professor Alessandro vai ser calcada neste livro aqui, que está brilhando. Então, fala para nós, Alessandro, antes de mais nada, porque eu tenho aqui o meu hall de perguntas para não fazer besteira, né? Sobre o texto, porque o nome do livro, eu em live não é assim a melhor coisa, da renúncia do sujeito constituinte ao intelecto coletivo, né? Um livro, As Ordens do Discurso, organização da Eliana Conde e Rosemary Dias, né? Da Universidade do Rio de Janeiro, pela edição da Lamparina. Então, antes de mais nada, explica para nós por que é que tem esse título. Bom, primeiro então sobre o livro, né? O livro ele foi concebido pela Eliana Conde e pela Rosemary Dias, lá da UERJ, né, no Rio de Janeiro, para celebrar o aniversário de meio século de Foucault no Collège de France, mas mais precisamente meio século da aula inaugural de Foucault. O Michel Foucault ele é eleito num processo em 2 fases para essa instituição, que é o Collège de France, que é uma instituição sem igual, situada em Paris, ali no Quartier Latin, né, que é o bairro universitário tradicional desde a concepção, a fundação, não é bem essa, a criação, a invenção, ou a emergência, talvez seja melhor, da universidade, não é? Em Paris, e mais precisamente da Universidade de Paris, que é uma comunidade de mestres e de estudantes. Bem, então, o Collège de France é fundado em 1530, essa instituição, como eu disse, sem igual, o Collège de France acolhe Foucault em 2 momentos. Primeiro, em 1969, acolhe a candidatura, eu dizia, perdão. Em 1969, ele se candidata. O processo de eleição de um professor lá se inicia pela criação de uma cátedra para acolher aquele professor. Então, cada postulante elabora um projeto de pesquisa, que tem que ser um projeto de pesquisa necessariamente original, ele já deve ser uma figura reconhecida no meio acadêmico, e alguém deve defendê-lo diante da Assembleia de Professores, né? Eram 3 competidores, entre aspas, digamos assim, ou 3 candidatos. Em 69, nessa primeira fase, então, não se denomina aquele que se pretende eleger. Então, quem apresentou o projeto de Foucault foi Jules Vieman, o epistemólogo Jules Vieman. Ele não fala em Michel Foucault,
ele propõe a criação de uma cátedra chamada História dos Sistemas de Pensamento. Obviamente que todo mundo já sabia quem era, não é? E que pela discussão, pela apresentação do projeto, né, você obviamente vai saber, evidentemente, quem é a figura. Bem, então isso em 69. Em 1970 tem a segunda fase, então se cria, né, a Assembleia decide criar em 69 a cátedra História dos Sistemas de Pensamento. Em 1970, aí sim, Jules Vieman apresenta o nome de Michel Foucault para a cátedra, e sendo o Gérard Lebrun o segundo nome possível. Porque caso ninguém gostasse do Foucault, né, alguém teria de assumir, e Foucault propõe o nome de Lebrun, obviamente que é uma mera formalidade. E a aula de Foucault, então, tem lugar, isso é finalizado em abril de 70, e em 2 de dezembro de 1970, então, Foucault dá a sua aula inaugural, A Ordem do Discurso. Daí o título do livro, Ordens, melhor dizendo, não as ordens, mas Ordens do Discurso, Comentários Marginais, a aula de Michel Foucault. Então, a ideia era celebrar, de Eliana Conde e Rosemary Dias, celebrar essa aula inaugural do Foucault. Daí vem o nome do livro. Porque vale dizer, né, Alessandro, que o Collège de France, para quem talvez não saiba, é o Graal universitário, né? Ele é uma instituição, fala um pouquinho, muito especial, né? Sim, o Collège de France, como eu disse, é uma instituição sem igual. Ele se funda, em certa medida, em 1530, em resposta à escolástica medieval que dominava a Universidade de Paris. Erasmo de Roterdã é profundamente envolvido nessa fundação, juntamente com o Guillaume Vuillet, que foi o principal nome. Mas o Collège de France não surge como Collège Royal, como ele foi conhecido, né? O Colégio do Rei, o Colégio Real, propriamente como instituição. Ele primeiramente emerge como funções para professores, os lecteurs royaux. Lecteurs royaux, os leitores reais, os leitores do rei. E o que é muito interessante é que existia na época o colégio trilingue, né? Flamengo, e Erasmo de Roterdã era implicado até nessa tradição, digamos, do colégio, e a intenção era ensinar as línguas para que os estudantes pudessem acessar diretamente os textos. Então vejam que há uma transgressão no Collège de France, né? Bem, e hoje o Collège de France, agora sim, instituição, né, a partir de um certo momento ele vem a ter então sua sede, etc., ironicamente ou não, ao lado da Universidade de Paris, não é? Você atravessa a rua da Sorbonne, você está numa praça que é a Praça Michel Foucault, por sinal, né? A Praça Michel Foucault, que é uma praça em frente ao Collège de France. O Collège de France, ele tem o objetivo de tudo ensinar, não é? Docet omnia é o seu mote. Então, você tem os grandes nomes digamos, do conhecimento da ciência francesa. Os grandes nomes estão lá, e não só francesa, e também não só europeia. Nós tivemos, por exemplo, uma cátedra lá chamada Saberes contra a Pobreza, a professora Manuela Carneiro da Cunha, que foi professora aqui na USP, na Unicamp, de antropologia, ela assumiu essa cátedra durante um ano, uma cátedra anual. O Collège de France, então, tem aulas sobre praticamente tudo. Ele é aberto a toda e qualquer pessoa que queira ouvir um professor sobre aquela disciplina, aquele saber, ou aquela disciplina nascente, se quiser dizer assim. Não existe, portanto, matrícula, assim como não existe certificado. É por isso que costuma-se dizer que o Collège de France não tem alunos, mas ouvintes. O que, para a gente entrar no Michel Foucault agora, né? O que incomodava um pouco Foucault, ele dizia isso, né? Porque ele se sentia muito só. Num dado momento, vocês sabem que, como Bergson, né, as pessoas ficavam do lado de fora ouvindo Foucault. Num dado momento, era necessário passar o áudio de Foucault de uma sala a outra, em que as pessoas só ouviam Foucault, imagina. Os ouvintes colocavam gravadores bom, pelo menos nós temos gravações a partir de 74, se eu não me engano, né, os registros em áudio, e
isso incomodava muito, porque ao final da aula, é uma tradição do Collège de France não interrogar os professores. As aulas são aulas magistrais, né? Como se chama na França. Então, não há espaço para perguntas. O professor concluiu a aula está concluída, as pessoas aplaudem no máximo, o professor se retira. Há uma anedota, se você me permite, eu conto aqui. Por favor. Que o Lévi-Strauss contava, quando era entrevistado, que quando ele chega no Collège de France, era a época em que havia ainda a tradição medieval do Bedel. Tá, nossa. Pois é, o Bedeau. Que é uma tradição medieval, porque essa figura, na Idade Média, é interessante, eu tenho um livro aqui de indumentária que mostra o Bedel medieval. E ele andava com como a gente chama aqui, uma massa. Tá. Uma massa. É uma arma. Aquele porrete com aquela bola. Parece um porrete. Isso, tanto que quem for visitar a Sorbonne, o prédio histórico, e for fazer a visita histórica, vocês vão ver que há massas. A massa da farmácia, a massa da medicina e assim por diante. Não é? Então, mas esta massa, que é um símbolo da universidade, etc., o Bedel usava para afastar os alunos, porque as aulas eram na rua, né, na Idade Média. Bem, voltando ao Lévi-Strauss, existia ainda a tradição do Bedel. Essa da massa, não estou aguentando, é bom demais. Porque sabe o que me lembra? A massa do Hércules. Pois é, mas é isso. É pena que eu não estou com o livro à mão aqui, senão eu mostraria para vocês. E aí, no caso do Collège de France, ele tinha uma espécie de um cajado, né, em que ele batia 3 vezes no chão. Sim. E anunciava. Na época de Foucault era assim. Sim. Né? No caso do Lévi-Strauss, ele conta que quando ele chega, o recepcionam para as aulas e o Bedel diz, olha, quando o senhor sair, o senhor evite sair por aqui, saia por ali. Ele disse, mas por que eu devo sair por ali? Não, porque se o senhor sair por aqui, pode ser que algum aluno venha falar com o senhor. Se o senhor sair por ali, ninguém vem falar com o senhor. Para vocês verem como a tradição de não fazer perguntas, ela é muito forte no Collège de France. Hoje ainda alguns professores descem, né, do tablado e vêm conversar com alguns conhecidos, etc. Mas não há perguntas. As perguntas elas são reservadas aos seminários que os professores organizam. Então tá, então fala para nós agora, Alessandro, de que é que trata o texto e da ordem expositiva. Não sei o que é que você quer tratar primeiro. Perfeito. Bem, o texto, ele trata de algo que é crucial no pensamento Foucaultiano e que é esquecido quase sempre, né, por quem vai usar Foucault como, tal como o Deleuze falava e o próprio Foucault assumiu, não é? Para quem vai usar o pensamento de Foucault como caixa de ferramentas. Existe um contemporâneo de Foucault que foi considerado pelo Althusser o seu mais brilhante discípulo, chamado Yves Duroux, que está vivo, deve estar com 80 anos, ou próximo de 80 anos. Yves Duroux disse algo para mim, eu converso com ele há alguns anos, e ele me disse algo que é uma lição de método. Ele diz, filosofia não é como uma receita de bolo. Parece estúpido, não é? Mas não é. Ele diz, você não pode pegar ovos de uma receita de bolo de laranja e fazer um bolo de chocolate na filosofia. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Não é possível pensar com Foucault se nós não tomamos este problema que eu tento abordar no texto, que é a suspensão, ou mesmo, como eu chamo, né, a renúncia do sujeito constituinte. Esse é um problema crucial em Foucault, e que se distancia, que marca um distanciamento profundo com a filosofia kantiana. Então, eu tento abordar, primeiramente, este problema do Foucault, que aparece de modo muito claro, e as pessoas usualmente recordam deste problema no final de As Palavras e as Coisas, Le Mot et les Choses, que a Salma Mushayo da PUC lindamente traduziu, quando ele diz que o homem é uma invenção recente, não é? E que ele se desvanecerá como, né, na orla de areia, como na orla do mar um rosto de areia, né? Que ele faz uma inversão linda, poética, né? Como na orla do mar um rosto de areia, assim traduz Salma lindamente. E este tema, ele não é um tema simplesmente metafórico, poético, não. Foucault está falando mesmo
sobre a dissolução deste homem que é o sujeito do conhecimento. E é isso que nós não podemos esquecer. Se nós tomamos Foucault, por exemplo, para discutir o direito, a analisar a sexualidade, a psicologia, se for o caso, não é? A chamada doença mental, a loucura, ou seja como for, nós não podemos relegar, menosprezar esta tese que é a suspensão da hipótese, como eles chamam, da tese do sujeito constituinte. É isso que eu tento abordar nesse texto. Eu dividi em 3 partes. Uma primeira bem introdutória, em que eu tento falar um pouco do que a gente tratou aqui, né? A particularidade do Collège de France, porque é muito importante marcar isso. Não se trata de uma aula inaugural qualquer. Então, por exemplo, acabou a pandemia, vamos iniciar alguns cursos no BASE, então vamos ter a aula inaugural de filosofia do BASE. Sim, como pode ter na PUC, como pode ter na USP, na Unifesp. Mas uma aula inaugural no Collège de France, ela é bem diferente. E é isso que eu tento tratar. Primeiro, a particularidade da instituição, né, nessa introdução. Em segundo, a particularidade de uma aula inaugural no Collège de France, que, conforme, segundo o próprio Thomas Cranmer, que é professor de meios bíblicos lá, a aula inaugural no Collège de France já não é uma simples aula inaugural, é um gênero literário. E ele vai mostrar que elementos estão continuamente presentes, quer dizer, reconhecimento das grandes figuras daquele saber de que vai se dar a aula, não é? Reconhecimento daqueles que inspiraram a pesquisa que vai ser colocada em marcha ali, que o pesquisador vai apresentar, reconhecimento dos seus mestres, elogio daqueles que passaram pela instituição antes de você, como professor, não é? E que também colaboraram para que você chegasse a este nível de acabamento da sua pesquisa. Então, há vários passos, né, que fazem com que a aula inaugural se constitua não somente então um gênero literário, mas também esta apresentação de um projeto. O que Foucault está fazendo lá não é simplesmente uma aula qualquer, é dizer o que ele vai fazer ao longo dos anos que se seguirão, porque usualmente os professores pesquisadores se aposentam na instituição. Né? É como você bem observou, é o reconhecimento máximo de uma carreira acadêmica. Então, usualmente, aos 70 anos, eles se tornam, numa universidade, eles seriam professeur emérito, né? Aqui é diferente, emérito é outra coisa. Mas lá o emérito, ele permanece professor da instituição, mas ele não poderá mais orientar, etc. No Collège de France, ele se torna professeur honoraire, né? Professor honorário, e se aposenta também aos 70 anos compulsoriamente. Foucault, então, está ali, como todos os outros professores que lá deram aula, Lévi-Strauss, Merleau-Ponty, Bergson, tantos outros, Antoine Compagnon, Alain de Libérat agora, apresentando um projeto. Nós não podemos perder isso de vista. Porque cria uma cátedra. Exatamente. Esse é o ponto. Aí é muito importante, porque o nome da cátedra deve se justificar naquela aula. Claro. Não é? Todo o projeto da cátedra deve se justificar. E eu tento usar neste texto, há um outro texto também, que eu uso 2 relatórios que são inéditos. Eu nunca vi, nem aqui, nem fora do país, pessoas que tivessem trabalhado os 2 relatórios, que são os 2 relatórios de defesa que o Jules Villemin redige, né? A defesa para a criação da cátedra diante da Assembleia, a defesa do nome de Foucault para a cátedra. Há um livro chamado Pensamento e História, publicado pela Universidade do Estado do Maranhão, em que eu trato também desses 2 relatórios. É muito interessante, porque Villemin era um epistemólogo. E ele, após a morte do Jean Hippolyte, que foi um grande amigo e mestre de Foucault, né? Após a morte de Hippolyte, então, Villemin toma esse projeto como dele, né? E em honra a Hippolyte, em nome da amizade, que era professor do Collège de France, defende Foucault. Sim. E o que é muito forte e bonito, porque Foucault já havia o projeto de Hippolyte de levar Foucault ao Collège de France. Mas o que é bonito, triste ao mesmo tempo, é que Hippolyte morre e Foucault vai substituí-lo. Foucault vai para uma vaga aberta pela morte de Hippolyte. Isso para Foucault é muito forte. Tanto que ele faz um lindo elogio a Hippolyte, né? É muito, muito forte.
Então, mas eu acho legal você contar tudo isso no livro, porque as pessoas não têm obrigação de saber, né? Você criou raízes nos arquivos do Foucault. Eu não sei nem como é que você saiu vivo de lá, né? Porque por pouco não fica lá. Por isso é que sabe tudo isso. Mas isso que parece anedótico, que parece episódico, tem uma importância, como você bem chamou a atenção, para se entender o que o Foucault está dizendo, né? Então, quando você falou do sujeito que se desvanece, você sabe, eu já comentei, eu adoro aquela expressão delgada figura. Né? Se você não tem este percurso, claro, esse percurso que você gentilmente traça, certas expressões tão bonitas se perdem. Sim, elas se tornam apenas um glossário de uso poético. Vazio. Né? Ou de uso retórico. Vamos lá, nada contra a retórica, né? Vamos voltar ao Sêneca, aos antigos. Nada contra o discurso ser belo, sim, não é verdade? Mas agora que ele tenha consistência. Por favor, né? É como falar de Deleuze usando o glossário, sem efetivamente ter refletido ou ter em mente os pressupostos de Deleuze, quando ele, por exemplo, fala em corpo sem órgãos, emprestado do Artaud. Não dá para nós, não é? Como corpo sem órgãos se relaciona ou não com o corpo utópico de que fala Foucault? Como se relaciona ou não digamos, por aproximação ou por afastamento do corpo próprio de Merleau-Ponty? Não dá para nós usarmos as palavras como um mero glossário. Eu me lembro muito da Salma, que foi minha orientadora no mestrado e doutorado. A Salma foi uma pesquisadora que me toca ainda, mas foi uma pessoa que me tocou profundamente, muito importante para a minha formação, e ela dizia algo sobre Heidegger. Eu me lembro de uma aula sobre Heidegger, e eu sempre cito isso aos meus alunos, né? Ela diz, se nós não compreendermos a profundidade, a densidade do vocabulário heideggeriano, nós só vamos falar soluçando. Né? Porque como Heidegger, ele divide as palavras, não é? E explicita sentidos destas palavras ou destas expressões, como Dasein, em alemão, que significa existir, né? E quando ele rompe a palavra com o hífen Dasein, ser aí, né? Da, aí, sein, ser. E ela brincava, bom, o máximo que a gente consegue, então, é soluçar. Ficar falando Dasein, sein. Muito bom. E não é isso. Não, a Salma é ótima. Em termos metodológicos, ela foi fundamental. Só para finalizar a tua pergunta, e aí nas outras duas partes, porque eu realmente já estava escapando um pouquinho do tema. Primeira parte, a introdução, em que eu falo então da particularidade da instituição e da aula. Segunda parte, eu abordo a aula do Foucault, quer dizer, um ponto específico da aula do Foucault, e mais especialmente ainda a noção de discurso, tal como ela aparece na aula. E na terceira parte, aí sim, eu tento andar um pouco com o Foucault. Né? Então, eu tomo o pensamento de Foucault, a referência que ele faz a Beckett, por exemplo, e tento mostrar que há caminhos na Idade Média, né? Nós temos caminhos que nos levam à Idade Média e que podem nos ajudar a pensar esta renúncia do sujeito constituinte, essa suspensão do sujeito constituinte. Vou te perguntar sobre isso já, mas tanto sobre o Beckett quanto sobre a Idade Média, tanto que teve uma chamada hoje de manhã, né, para o pessoal dizendo, você quer saber qual é a ligação entre Dante Alighieri, Foucault e Beckett? Espero o professor Alessandro, que eu não vou contar. Isso é uma tentativa, Então, olha só, você aborda escritores da chamada literatura, justamente, você acaba de citar isso, não é? Não é aquele texto eminentemente acadêmico, né? O metadiscurso, né? Fala para quem já entende, né? Eu adoro isso, né? Depois tem gente que não entende porque que muitas pessoas acham filosofia chata, porque em cima desse discurso fechado, muitas pessoas acabaram acreditando que é só aquilo, que todo mundo é assim. Há uma relação, né, e a gente sabe que não deve ser, né?
Há uma relação entre literatura e filosofia no modo, essa é a pergunta, como o Michel Foucault concebe essa história que você citou, essa história dos sistemas de pensamento? Uhum. Veja só, isso é muito, muito interessante e muito importante. E isso está relacionado, a sua pergunta está relacionada ao que eu falava sobre a noção de discurso. Não é? Foucault, ele vai desenvolver, a gente não vai falar nisso aqui, né? A gente vai até evitar falar em arqueologia, genealogia, porque todo mundo fala disso. Mas Foucault desenvolve este método, esta abordagem, ou perspectiva também, se quiser, chamada arqueologia, que não é propriamente uma história, porque não remete a uma continuidade, tal como a história das ideias, a história das representações, não é? A história das mentalidades. É bem diferente a perspectiva dele. Tem mais rupturas, são explicitadas mais as rupturas que as continuidades, não que não haja continuidade. Então, não há propriamente o abandono da categoria continuidade, mas há o destaque para as rupturas. Então, Foucault desenvolve e propõe esta perspectiva, esta abordagem denominada arqueologia, que visa a descrever, tal como ele mesmo disse, descrever, se preferir, analisar os discursos. E isso também dá um outro encontro. Quer dizer, o que é que diferencia o discurso de propriamente um texto na sua concepção? O que é que diferencia a unidade mínima do discurso que Foucault vai chamar de enunciado, de uma frase, de uma proposição, portanto, de uma proposição no âmbito da lógica, de uma frase no âmbito da gramática, é um outro encontro. Mas o que é importante é saber que ele, então, toma esta noção de discurso que ele nos apresenta e que ele desenvolve um modo de descrever e analisar este discurso chamado arqueologia. Ora, quando ele aborda discurso, ele não faz como grande parte dos ditos filósofos, e talvez por isso Foucault não possa ser dito filósofo, não no sentido negativo ou pejorativo do termo, ele mesmo não gostava do termo, não é? Vamos lembrar, Foucault se chamava fabricante de tamancos, não é? Foucault se chamava fabricante de explosivos, Foucault se autodenominava enseignant, ele sequer dizia professeur, ele dizia ensinante, não é? Um professor como um professor do colégio, um professor como um professor de línguas, mas não filósofo. Porque, deixa eu te interromper, porque para quem não fala francês, a diferença entre enseignant e professeur é só professor de universidade, para quem estiver nos ouvindo, né? Perfeito. E, então, nesse sentido agora, ele também não poderia ser dito filósofo, para a alegria dele. Porque ele não toma simplesmente o discurso filosófico, ou o discurso classificado como filosófico. A literatura nos oferece discursos, não é? Os documentos, como, por exemplo, documentos das prisões, das penitenciárias, não é? Do século XVIII, XIX, há discursos ali que podem ser descritos, analisados. Prontuários médicos, fichas dos chamados doentes mentais, dos hospitais psiquiátricos, dos asilos psiquiátricos. Vejam, Foucault, ele promove... Eu não gosto muito de dizer que Foucault promove uma inovação, porque senão eu vou negar o que eu estou propondo no meu texto. Mas vamos dizer assim, com Foucault emerge uma inovação. Eu acho que a gente pode dizer assim, não é? Com Foucault aparece algo diferente, um modo de se relacionar com os discursos diversos e que não aceita somente o discurso dito filosófico. Percebe? Que se quer fundamento do conhecimento, etc. Não. A literatura também é discurso. Também se pode usar a literatura para analisar as condições de possibilidade de um dado saber. Então, a literatura também, né, também é material de análise discursiva. E é isso que vai aproximar para Foucault o discurso filosófico do discurso literário, do discurso de documentos penitenciários, médicos, jurídicos, se quiser. Né? Pois é. Maravilha.
Olha só, próxima pergunta. Eu estou de olho aqui no relógio, porque infelizmente live no Instagram dura 1 hora. Então a gente tem que correr, eu não quero perder nada do que você tem a dizer. Então, nesse horizonte da literatura, justamente, nós temos 2 nomes muito diversos e muito relevantes que você já citou. O Beckett, o Samuel Beckett, e o Dante Alighieri, né? Então, primeiramente, fala do Dante e explica para nós, você já deu a deixa, por que voltar para a Idade Média, né? Qual é o teu interesse nessa época? O que eu diria só como uma observação para abordar esse tema é que o Beckett é por conta do Foucault, então eu só faço explicitar alguma coisa e eu continuo num certo percurso que ele iniciou, né? Ele começou a trilhar. O Dante é realmente por minha conta. Sim. Por que o Dante? Veja, se nós vamos pensar com Foucault, a suspensão de um sujeito que é o sujeito da síntese reflexiva, vamos lembrar que com Kant, não é? A tal revolução copernicana, com Kant o sujeito conhece, não é? Então está na capacidade sintética do sujeito, não é? A força, digamos assim, do conhecimento. Se quiser, mesmo com Merleau-Ponty, que foi um grande mestre para Foucault, ainda há sujeito. Ainda há sujeito. Porque a diferença é que o sujeito não é um sujeito da síntese reflexiva, mas é um sujeito da síntese perceptiva. Mas é ainda o sujeito que realiza a síntese, portanto é ele que tem o papel fundamental no conhecimento. E mesmo no pensamento. Com Foucault, se nós vamos suspender este sujeito, para onde nós vamos? Esse é o grande problema. Sim, esse é o problema. Este é o problema. Para onde nós vamos? E me parece, e aqui eu vou concordar com Alain de Libérard, que é um historiador da filosofia medieval, talvez o maior atualmente, o maior expoente, e com outros pensadores, como um historiador que eu tenho lido bastante, tenho assistido às aulas dele no Collège de France sempre que eu vou a Paris, que é o Patrick Boucheron. Veja, há um convite aí de ambos a pensar a Idade Média. E o que me parece é que uma das possibilidades, vejam, não é a possibilidade, não é o caminho necessário, isso é muito importante, mas é uma possibilidade. Se nós vamos suspender o sujeito de tipo kantiano, se nós vamos suspender este sujeito em que o cogito acompanha todas as representações, tal como Kant mesmo afirma, não é? Ora, estamos falando de Descartes. Suspender mesmo esta figura res cogitans, nós vamos chegar na Idade Média. Forçosamente. Nós vamos chegar na Idade Média tardia. E aí, chegando na Idade Média tardia, nós vamos nos encontrar com inúmeros pensadores, aos quais também, pelo menos a um grande grupo, como os averroístas, Tomás de Aquino vai se opor, não é? Mas nós temos um grupo de pensadores, mas principalmente os averroístas, não é? Que então comentavam Averroes, discípulos de Averroes, o Ibn Rushd, como ele é chamado na sua própria língua em árabe, Ibn Rushd, que se latiniza Averroes. Bem, nós temos pensadores que vão defender uma noção de intelecto coletivo. Ou seja, o saber não é... nós estamos falando do intelecto separado, né? Tal como os medievalistas também falam. Uhum. Então, o saber não é uma construção do indivíduo. Não é a Marly, não é Foucault, não é Alessandro que estão construindo o saber. Ele é uma construção do coletivo. Não de todos os homens, mas da humanidade. É algo realmente que a gente precisa ainda estudar mais, nós precisamos nos debruçar mais sobre isso. Penso que o Alain de Libérard nos ajuda muito, porque ele vai a este momento, que é a Idade Média tardia, para pensar o que ele chama, para fazer o que ele chama de arqueologia do sujeito. Não à toa ele usa arqueologia, ele remete a Foucault mesmo, ele usa o método Foucaultiano. Então, eu vou ali à Idade Média tardia,
em busca de alguém para pensar Sim. o que não é o sujeito. Sim, sim. Que outra alternativa há, ou que outras alternativas poderiam haver a este sujeito da síntese reflexiva ou a este sujeito constituinte. E nós encontramos a noção de intelecto coletivo. Mas por que Dante? E aí nós chegamos na sua pergunta diretamente. Por que Dante? Porque Dante, na sua reflexão, em especial no Convívio, eu cito mais o De Monarchia, nós Sim. sempre nos referimos a Dante, ou quase sempre, como um escritor da literatura. Sim. Não é? Mas Dante escreveu, redigiu escritos filosóficos, propriamente ditos, como o De Monarchia, um tratado sobre a monarquia, que é posterior ao Il Convivio, que é o banquete. Sim. Il Convivio nada mais é do que o banquete. Sim. Em que ele pretende dar, oferecer migalhas de conhecimento à humanidade. Ele pretende oferecer o pão dos anjos, tal como ele fala, que é o conhecimento, não é? A todos os homens. Ele dizia isso porque ele vai dizer algo como tutti gli uomini, se eu não me engano é isso, tutti gli uomini naturalmente desiderano di sapere. Todos os homens naturalmente, isso é importante, desejam saber. E é por isso que ele, então, escreve Il Convivio. E eu vou a Dante porque ali em Dante nós encontramos alguns elementos de laicidade, de um pensamento. Eu não estou dizendo que Dante era laico necessariamente, não é isso que eu estou dizendo. Mas que Dante traz elementos de uma filosofia laica. É isso. Tá. É isso. E é por isso que eu vou a Dante e mostrar que em Dante o conhecimento aparece como herança de todos os homens. É a construção de todos os homens e aqueles que nascem herdam esta construção, que é necessariamente coletivo. Pois é, isso é muito bonito e você fez uma ponte perfeita, que é recuar ao que vem antes de Descartes, com o cogito, porque para quem não é do ramo, nem todo mundo tem obrigação de saber, é ele que inaugura a modernidade. Se Maquiavel inaugura com a política, ele inaugura com o cogito. Então, o que vem antes da modernidade? O que vem antes do cogito? A Idade Média tardia, né? Que é o que você faz. E curioso, porque para o Alain de Libérard, este sujeito, como nós o concebemos, que vai aparecer, começa a aparecer no Descartes, né, como res cogitas, etc. Este sujeito começa a se constituir ali na Idade Média tardia, no Tomás de Aquino, né, e num diálogo que se estabelece nos séculos XIII, XIV e assim por diante. Isso que é muito interessante da pesquisa do Deliberá. De onde a discordância que você citou entre o Tomás de Aquino, né, e os averroístas. Lembrando, aqueles que se interessarem, né, que toda essa discussão que vem com Averroes é de um comentário do Averroes ao De Anima do Aristóteles. Né? Que o Averroes era um grande leitor de Aristóteles. O problema ele está lá atrás, que é o que o próprio Alain de Libérard, no momento, vai chamar mind-body problem. Porque ele mostra pra gente o seguinte, o que é mind? Afinal, porque nós usamos em inglês mind para tudo. Mas mind pode ser psyche, em grego. Mind pode ser nous, em grego. Os dois são alma. Sim. Em sentidos bem diversos. Né? Alma como forma, alma como substância. O outro pode ser espírito ainda. O espíritus. Quer dizer, como é que nós vamos traduzir mind? Né? Uma coisa muito interessante e que eu abordo em certa medida quando eu trato de um outro problema, que é o problema do sujeito. Porque o que é sujeito? Sujeito é substrato, subjectum. Não é? É aquilo que está sujeito a, é aquilo que é sujeito de. E é nesse sentido que Foucault vai tomar esta noção. Então, eu tento abordar este problema, que é um problema de língua, como bem observa o Alain de Libérard. O problema filosófico sempre vai nascer de um problema, inicialmente, de língua. Eu não vou dizer linguístico aqui, para não remeter a linguística. Para outra, sim. Né? Porque você lembrou bem, porque sujeito, o primeiro significado em francês é súdito.
Exato. É o que está Você tem sujeito a. substratos, exato, subjectum, substratus, Sim. subditum. É isso mesmo. É o súdito. Né? É isso mesmo. Então, olha só, falando já que você fez o gancho, né, do Beckett você vai falar daqui a pouco, porque eu não vou te deixar escapar disso, na Idade Média. Então, você fala do Dante, mas por que você não fala do Tomás de Aquino, né, para ficarmos na filosofia dita ocidental? Então, primeiramente, há aí como é que eu diria, um projeto, aspas, didático e de abertura. Porque eu, por exemplo, mesmo, nos meus estudos de filosofia, nunca estudei Dante, nós nunca tivemos uma disciplina de Dante filósofo. Não, mas nem eu. Ninguém. Quando nós ouvimos falar em Dante Alighieri, nós ouvimos falar da comédia. Sim, né? sempre. Que depois foi conhecida por Divina Comédia. Né? Mas ouvimos falar da comédia. Mas não da monarquia, não ouvimos falar do convívio, que é lindíssimo, além de tudo. Então, primeiro, eu diria um projeto didático de expansão, de ampliação dos temas e dos autores. Uma provocação mesmo. Vamos estudar Dante na filosofia? Segundo, tentar me afastar exatamente da escolástica tradicional tomista. Sim. Porque, claro, eu poderia trabalhar o problema do intelecto coletivo a partir da carta contra os averroístas, né, de Tomás. Mas vamos então sair um pouco desta discussão nesse ponto tradicional e pegar um outro núcleo. É só essa a ideia, não é me afastar dessa discussão, mas tomar um outro núcleo. Um núcleo que se comunica com o pensamento árabe também, em certa medida, etc., mas que não é esse do tomismo propriamente dito. Foi só nesse sentido. E em direção a uma filosofia laica. Sim, né? Sim, muito bom. Agora, faz favor, fala do Beckett. Bem... Porque Beckett, você faz um salto, né? De lá, exato. pluft, vem parar aqui num contemporâneo, sim, no Samuel Beckett. Sim. Por quê? Porque Foucault vê no discurso do Beckett, ele percebe no discurso do Beckett provocações. Né? Ele percebe no discurso do Beckett, quando eu digo provocações, no sentido de algo que reclama a própria suspensão do sujeito constituinte. Por vezes, ele cita a Nouvelle Texte pour Rien, do Beckett, lembrando que Beckett vai à França. Então, antes uma observação. Antes de falar do Foucault citando Beckett, pensar no próprio Beckett. Beckett, em 1928, vai à École Normale. Existe toda uma história que liga o pensamento de Beckett, sua produção, a Foucault. Então, primeiramente, Beckett vai à École Normale, onde Foucault estudou. Claro, eles não se cruzam, ele vai em 1928. Foucault vai entrar ali na segunda metade dos anos 40. Ele será leitor de inglês lá na École Normale. Então, numa época em que ele cruza com Simone de Beauvoir, ele cruza com Merleau-Ponty, com Sartre. Né? Ele escreve em francês algumas de suas obras, alguns dos seus escritos, para não dizer obra, então. E Beckett estudou filosofia. Ele sabia o que ele estava fazendo na literatura. Percebe? Ele não é à toa. Claude Ambert, eu cito um artigo da Claude Ambert em que ela diz isso claramente. Aliás, acho que é uma entrevista da Claude Ambert à revista Critique, em homenagem a ela. A Claude que supervisionou meu pós-doutorado na França. O que Beckett está fazendo é intencional. Tá? Intencional aqui no seu sentido mais geral. Tá. E ele diz, Foucault cita, por exemplo, cita por vezes, né, Beckett no começo da sua aula inaugural e em outros momentos. Como ele cita o Inominável na sua aula inaugural e cita esse Nouvelle Texte pour Rien, quando ele diz que importa quem fala, alguém disse que importa quem fala. Quer dizer, neste discurso, o discurso remete a si mesmo. Que importa quem fala, alguém disse que importa quem fala. Ele toma Beckett como um convite para pensar esta renúncia do sujeito constituinte. É um pouco disso que eu mostro. E tento aí abordar um outro texto do Beckett, que é Compagnie,
tratando bem. Então, será que no Beckett também a gente não encontra a possibilidade de uma coletividade do pensamento? E é um pouco disso, eu não vou falar o final, mas é um pouco disso que eu abordo. Tá bom, muito bem. Aliás, você falou da Claude Imbert. Quando eu for grande, eu quero fazer uma live com a Claude. Faça, que é aquela mulher. Ela é tudo. Ela vai adorar. Ela é monstruosa. Ela é. Nossa, que maravilha. Olha só, fale. Não, fala você, daqui a pouco eu falo. É só uma brincadeira, uma anedota. Eu me lembro de Claude. Claude tem mais de 80 anos, para quem não a conhece, ela é um monstro da filosofia francesa. Uma mulher admirável em vários sentidos. E doce, né? Admirável, dentre eles, por defender a mulher na filosofia. Isso um dia, se você quiser, eu conto a história, a gente faz um outro encontro. O que o Althusser foi na Rue d'Ulm, ela foi em Sèvres, porque era a época em que a École Normale era dividida entre garotos e garotas, né? Então havia a École Normale de Sèvres, das jeunes filles, das garotas, e a Claude era responsável por esta formação das garotas, como o Althusser era dos garotos. Então, algo aí é um monstro. Mas a anedota é a seguinte, ela me apresentando a biblioteca da École Normale, que tem andares e departamentos, mas ela andava tão rápido, eu não conseguia ir atrás. Eu corri atrás dela. E ela é magrinha, né? Ela é pequenininha, toda magrela. Ela é incrível, uma vitalidade inacreditável. E ela, ali naquela mesa, Sartre, Simone e Merleau-Ponty discutiam filosofia, etc. E eu não conseguia sequer respirar, porque sobe rampa, desce rampa, sobe escada, e ela com uma energia incrível. É uma mulher admirável. Eu realmente sou profundamente grato a Claude Imbert. E além de tudo, ela é doce, né? Sim. Generosíssima. Bom, Alessandro, antes que a gente perca o tempo, que eu fico de olho naquele reloginho, senão depois o pessoal da agência corta a minha cabeça, porque eu só faço bobagem. Eles estão de olho. Olha só, tem muitas perguntas que eu estou vendo aqui do meu outro lado, e depois, as perguntas que não puderem ser respondidas, a gente manda, eles vão saber como fazer no YouTube, aquelas coisas, eu não sei nem explicar, mas o pessoal da agência vai saber. Então, quem não puder ter as perguntas respondidas, não pensa que é descaso e não pensa que vai ficar sem resposta, não. Mas o que eu faria para você, é o nosso tempo, são duas perguntas. Quando você fala do sujeito que se desvanece, né, da delgada figura, dessa suspensão do sujeito, não é difícil fazer uma associação com as representações mentais que existem independentemente das coisas, ou seja, a teoria das ideias do Platão, ou seja, esse intelecto que penetra o mundo das ideias. E a segunda pergunta seria, está lá no seu belíssimo texto, uma aproximação com o meu querido Aristóteles, que é o quê? Quando você diz, está até anotado aqui, peraí, na página 15 e na 21, pera lá, deixa eu ver aqui para não fazer a pergunta errada, né? Sim, tá aqui, ó. Quando você diz, você cita, né, Riemann, afinal, a história do sistema de pensamento não é absolutamente a história do homem ou dos homens que pensam. Nessa mesma página tem aquela expressão da qual eu tanto gosto, da delgada lacuna, né? E deste homem devanecente, e depois, na página 21, você fala do Aristóteles. E aí a pergunta é na 21, aqui no meio da 21, em outro, aquele parágrafo que diz em outro trecho, ratifica esta compreensão, e lá no final do parágrafo, você citando Dante, você diz a finalidade potencial de toda a humanidade se revelar. É evidente, portanto, que a mais elevada potência da humanidade é a faculdade intelectiva. E aí a pergunta é, se a gente pode fazer duas associações, quer dizer, faculdade intelectiva faz pensar, remete diretamente, talvez, aos quatro reinos do Aristóteles, o quarto, ou seja, a capacidade intelectiva, como aqui a psique, a excelência do reino dos humanos, né? E a capacidade, e portanto a intelequia ou entelequia, ou seja, essa capacidade do aprimorar esta excelência, de levá-la ao mais alto nível.
E, ao mesmo tempo, a noção de atualização, ou seja, passagem de potência a ato. Dá tempo de falar tudo isso ou a gente convoca outra live? Essa última você vai marcar um outro encontro. Eu vou só... Tá bom. Porque Aristóteles é Paula. Quanto à primeira observação, tá. Isso que é o mundo das ideias, né? A teoria das ideias, se você quiser. Sim. Veja, em certa medida, com muita liberdade, nós podemos dizer, Foucault é platônico, ou é idealista. Veja, em certa medida, mas com muita liberdade, né, nós podemos dizer que ele se afasta, como ele se afasta do modo kantiano, ele concebe, então, o pensamento como algo, não é? Que não é obra do sujeito pensante. Então, o sujeito não é pensante porque pensa o pensamento. Veja, então, com muita liberdade. Por outro lado, nós vamos dizer, não, de modo algum, Foucault é platônico, porque na teoria das ideias nós temos a noção de ideia requereria uma boa conversa nossa, né, Mari? Mas assim, sim, ela remete ao universal. Sim. E ao conhecimento. E quando Foucault fala pensamento, o que ele está fazendo é ampliando muito o horizonte de análise. Ele não está falando do conhecimento, isso é muito importante. Não é? Foucault concebe 3 ordens, digamos assim, ou 3 dimensões, que seriam a opinião, os saberes e o conhecimento, ou, se quiser, o saber refletido, o conhecimento, a filosofia, a ciência. Não é? Veja, o pensamento é algo que engloba, a filosofia não é senão uma modalidade de pensamento. Nós falávamos há pouco, por exemplo, sobre a filosofia africana. Vamos pensar com Foucault. O que seria a filosofia africana? Ou, se quiser, o que seria a filosofia árabe? Ou filosofia no Islã? Seria um modo de pensar típico, característico do Ocidente, que foi lá, que emergiu na Grécia, naquele dado momento que nós conhecemos, e que é praticado aqui, ali, etc. Prova disso é que em árabe você não tem tradução para filosofia. É falsafa. Percebe? Outra coisa é dizer, além disso, e é isso que eu tenho tentado fazer ao pesquisar outras culturas, não é? Além da filosofia no Islã, haveria outros sistemas de pensamento no Islã? Haveria outros sistemas de pensamento chineses? Haveria outros sistemas de pensamento judaicos? Outros sistemas de pensamento africanos inúmeros? Sim. Percebe? É nesse sentido. Sim, sim. Sobre o Aristóteles, para a gente não acabar o tempo, eu vou abordar, então, a gente pode marcar um dia. Pode, porque isso vai longe. Aí nós temos um problema de tradução que eu só vou lançar o problema. Tá. O que traduzir por intelectus? Psique ou nous? O nous. Veja que está um problema. Sim, sim. Não é? E aí nós teríamos que entender em que medida, efetivamente, isto remete ao intelectus, aqui numa tradução, já uma passagem complexa, complicada, do grego para o latim. Tá bem. Sim, que isso é outra, né? Outra... Só problema. Nossa, eu que eu digo. É só o que me encanta. Alessandro, infelizmente o nosso tempo, para mim, voou. Eu espero que quem esteja conosco também tenha sentido o tempo passar, né? Como diz o Homero, em aladas palavras. E, querido, muito, muito obrigada. E agora dá tempo de eu contar para o pessoal qual é o que ficou conosco, qual é a surpresa. Você quer falar alguma coisa antes? Não, só ia te dizer que, por favor, mande as perguntas, né? Só deixar claro para todo mundo. Sim, que eu faço questão de dialogar. Claro. Eu vou fazer questão de dialogar, então mande as perguntas e eu respondo pelo base. Até porque eu tenho que falar outra coisa, que eu tenho que ler, porque senão o pessoal da agência que cuida do base fica muito zangado comigo, amanhã eu levo uma baita bronca. É o seguinte, eu tenho que ler porque são verbos, viu, Alessandro? A gente não pode esquecer verbo. Se você que está assistindo
gostou, você já sabe que todo dia no Instagram tem novidade, tem conteúdo, né? Porque a gente não vende mercadoria, né? A gente tenta passar conteúdo de maneira mais lúdica, mais próxima, mas sem perder a seriedade, né? E aí vem o recadinho da agência, ó, que todo dia no Insta do Base, para você, 4 verbos, ó Aristóteles aí, seguir, curtir, compartilhar e comentar. Não errei nenhum porque eu li. E aí, você conta da surpresa ou conto eu, Alessandro? Pode contar. Eu posso dizer, a primeira parte da surpresa eu ofereci ao Instituto Base, então, um exemplar do livro Ordens do Discurso, Comentários Marginais à Aula de Michel Foucault, organizado pela professora Eliana Conde e pela professora Rosemary Dias, da UERJ. Então, o Instituto Base poderá sortear para os ouvintes aí da nossa live. Exatamente, muito obrigada. Aliás, esse livro é uma delícia de ler, porque a gente lê com muita fluidez, né? Não é chato. Então, a boa notícia para quem ficou é que o sorteio vai ser feito no dia 2 de fevereiro. E é isso mesmo, 2 de fevereiro. E o pessoal tem todo o ferramental aí, né? Eu estou lendo aqui que eles mandaram eu falar, eu esqueci o que é, mas quem entende vai entender. Link na bio, eles me mandaram dizer. Eu não sei muito bem o que isso significa, mas está lá escrito, ó, link na bio. Se tiver mais algum recado, acho que não. Peraí, apareceu lá. Não, alguém rindo que se mata. É porque eu não aprendo essas coisas. Então, vocês terão o famoso link na bio e a gente faz o sorteio no dia 2. E, Alessandro, eu espero que este encontro tenha sido só o primeiro, né? E outra boa surpresa é que dentro, em breve, o Alessandro será nosso convidado de honra num Filô com Vinho, porque pouca gente pode bater papo de filosofia com vinho.